Pra ser bom brasileiro, tem que manter tradição. Tem que aprender a levar samba, tem que tocar violão. Berimbau e reco-reco, é preciso aprender. Praticar pra saber se defender. Axé, capoeira Porto da Barra, Mestre Bradesco. Ah lá, aquela loja de capoeira que eu falei pra você, mano. Aquela lá? É aquela mesmo. Porra, mano, que Vamos legal, lá. velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, tá da hora, vamos aí. Nossa, que loja é demais. Loja bonita, né, mano? Bonita, Porra, demais. legal, né? Olha, o mestre Edilson comprando CD. Olha o mestre pequeno comprando uniforme, que legal. Oi, vocês poderiam me mostrar um berimbau? Posso sim, pra já. Tem um pandeiro também? Posso, opa. Opa, beleza. E cachê, dobrão. E pandeiro. Vamos fazer um somzinho? Meu nome é Valdenilson Alves Santos, mestre pequeno do grupo de capoeira Mar de Itapuã. Nasci na Bahia, na cidade de Itamaraju, e aos 6 anos de idade, devido a um acidente com meu pai, minha mãe resolveu mudar da Bahia para São Paulo e me trouxe. E logo mais, chegando em São Paulo, alguns anos depois, conheci e comecei a praticar a capoeira no grupo de capoeira Farol da Barra. O meu início na capoeira, eu morava no bairro da Vila Maria, aqui em São Paulo, e havia 2 pessoas nesse bairro que eram aluno do mestre Valdir e do mestre Demi na Farol da Barra. E eu nem sabia o que era capoeira, então na minha rua um dia passando numa casa, eu vi um som de um disco ligado e uma pessoa naquele quintal treinando queixadas, armadas, meia lua de compasso, e aquilo despertou a minha curiosidade, ainda muito jovem, com 10 anos de idade apenas eu tinha, e perguntei para o amigo o que era aquilo, que já era um rapaz conhecido meu, e ele me disse, isso é a capoeira, e estava tocando uma música Marinheiro Só, do mestre Suassuna, e eu achei tão legal e pedi para ele me ensinar um pouco daquilo, mas na verdade pedi para me ensinar mais na brincadeira, e o rapaz achou que eu estava falando sério. Um certo dia, algumas semanas depois, passou da minha casa e começou a me ensinar um pouco de capoeira, pediu para que eu fizesse uma ginástica. Eu já nem queria fazer a ginástica, queria ir direto para os golpes. Aí ele me explicou que não poderia fazer os golpes dessa maneira, teria que preparar o corpo primeiro. E assim comecei a praticar uma capoeira na rua, em casa com ele, porque 10 anos de idade, não trabalhava, não tinha emprego, muito jovem, minha mãe não tinha dinheiro para pagar para mim, e também a academia era muito longe, assim, afastada do bairro que eu morava, tinha que pegar ônibus, e eu muito pequeno, com apenas 10 anos, não podia praticar essa capoeira em outro lugar. E 4 anos depois continuei treinando com o pessoal, o Anselmo, o Ventania também, e comecei a treinar com eles, e assim que eu arrumei o meu primeiro emprego aos 14 anos,
o Anselmo me levou para ver uma roda de capoeira na Farol da Barra e foi a primeira vez que eu vi uma roda de capoeira de verdade, com berimbau, pandeiro, atabaque, as pessoas cantando, respondendo coro. E o axé da cantoria me envolveu assim de uma maneira tão grande, vendo as pessoas naquela movimentação, que aí realmente eu vi que ali estava nascendo a razão da minha vida, que era a capoeira naquele dia. A Farol da Barra era uma academia, era uma das melhores academias que já existiu, acho que no Brasil inteiro, dos melhores mestres, Valdir e Demi, mas era uma academia de uma capoeira muito violenta, onde nem muitas crianças não praticavam a capoeira, mas ali estavam os melhores capoeiristas da época. E qualquer mestre que assistia essa fita, que foi daquele tempo, 26 anos atrás, sabe que eu não estou falando a mentira, que a Farol da Barra era realmente a capoeira verdadeira de São Paulo e do Brasil. Entendeu? Então eu sofri um pouco lá dentro, que era muita violência, entendeu? Então eles não tinham, naquele tempo, não tinha uma capoeira light só, era uma capoeira meia pesada, mas uma capoeira com muita técnica, com muita acrobacia, com muita abertura, uma capoeira verdadeira, assim, você saindo do seu movimento do lado certo. Lá o mestre nunca ensinou a gente a dar soco, nunca ensinou a gente a chutar um capoeirista no chão, a gente não podia se agarrar. Então aprendemos uma capoeira verdadeira e pura, não essa capoeira com soco, agarramento, chutar o seu opositor no chão. Então isso não existia na Farol da Barra. Era uma capoeira de pegada, uma capoeira muito em cima, uma capoeira de quebra-pau mesmo, mas também tinha aquela capoeira bonita, aquela capoeira cheia de movimentos lindos, na técnica. E essa técnica a gente se inspirou no mestre Demi, que é o capoeirista mais técnico que eu já vi jogar, entendeu? O melhor capoeirista da terra, na minha opinião, é o mestre Demi. Dia chegou a hora da formatura e foi uma formatura muito bonita, porque eu jogava uma capoeira não de um aluno que estava começando, um professor de hoje, jogava uma capoeira perigosíssima, onde as pessoas que foram para me batizar aquele monte de capoeira não se deram com um aluno que estava jogando uma capoeira mais ou menos. Tinha muita técnica, muita potência no golpe. Então, quer dizer, foi uma formatura muito bonita. Pena que na época as pessoas não tinham filmadora, para filmar, não se filmava a capoeira. Quando eu passei a ser mestre, aí eu me formei na Farol da Barra e lá mesmo eu já dava aula antes de me formar para ajudar o meu mestre. Então ali eu dei aula um ano e pouco para o mestre Demi, trabalhava para ele. E assim que eu me formei, continuei dando aula lá e logo mais eu abri a minha própria academia, né? Comecei a dar aula para mim mesmo, comecei a fazer um grupo pequeno e uns 4 anos depois eu consegui fazer os meus primeiros formados. Aí eu vim para a Vila Formosa, que é o bairro onde eu estou até hoje, onde eu adoro. A Vila Formosa é um lugar onde eu me encontrei mesmo, entendeu? Tem muita capoeira aqui na Vila Formosa, na Zona Leste inteira. E aqui eu me encontrei, fiz um trabalho, dei aula para muitas e muitas pessoas. E hoje eu tenho mais de 20 academias aqui na região do nosso grupo.
Foi bom o semestre, mas foi difícil o semestre naquela época. Tive que sair atropelando mesmo, de várias maneiras. Todos que da minha época, que onde eu chegava, o bicho pegava mesmo. O grupo Mar de Itapuã eu criei, os meus formados começaram cada um a abrir uma academia, todos se formavam comigo e abriu uma academia. E um formato meu que já morreu, o Luciano, conversando comigo um dia, a gente resolveu montar um grupo, né? E como a minha academia já era Mar de Itapuã, eu passei de Academia Mar de Itapuã para o grupo Mar de Itapuã. E eu sempre aceitei só pessoas que se formaram comigo, ou pessoas que vieram da Farol da Barra, ou de descendentes da Farol da Barra, porque é um jogo só, o mesmo estilo. Mas na época de trocar de cordão, do bater perto eles, mas tirando isso, vem uma visita que eu não vou para cima da visita, eu procuro receber. Só que aqui você vai encontrar mais um monte de professores. Então se eu faço uma iuna aqui, tem 20, 30 professores numa roda, aonde ali encontrar entre eles sem poder agarrar, sem poder fazer nada errado, porque quando um capoeirista na roda de cesta ele agarra o outro, eu já paro a roda, se o cara insistir eu coloco ele para fora, entendeu? E aí ele vai ter que jogar. Então por isso que eu falo que é difícil o cara participar da roda de cesta. Não é difícil pelo mestre pequeno, é difícil pelas pessoas que tem nessa roda. Essa é a tradição da roda. É capoeira, a capoeira da brincadeira, a capoeira da acrobacia e a capoeira do São Bento Grande, entendeu? Que é jogo mesmo em cima,
meia-lua de compasso a 5.000 por hora, martelo, gancho, entendeu? O bicho pega literalmente mesmo, sem agarrar. Agarrou, nós para. Tem um bairro em São Paulo, chama-se Vila Formosa. Muita gente se reúne para trocar versos e prosas. Abrem rodas, batem palmas, como cantam para valer. E são chamados capoeiras e você tem que ir lá para ver. O meu lado família é aquilo, cara. Eu adoro a minha família, adoro meus filhos. Eu me considero, talvez não sei, né? Eu me acho que eu sou um bom pai porque eu estou sempre com meus filhos. Eu viajo com eles, eu brinco, a gente tem amor, amizade, entendeu? A gente, sabe, a família para mim é um barato mesmo. Minha mãe, minhas irmãs, eu procuro valorizar a minha família. E é isso que todo capoeirista tem que aprender, valorizar a família. Porque a capoeira é legal, é um barato, mas a família também é bom. Né, você ter seus filhos, valorizar, tá sempre junto. Essa parte de nocaute na capoeira, eu tenho esse lado como um lado muito triste para mim, porque aconteceu, entendeu? Devido à minha capoeira muito violenta, eu me deparei na minha vida de frente com alguns capoeiristas num jogo mais apertado e eu não vou falar para você que eu dei a sorte, não, porque eu tive a maldade mesmo de fazer um jogo apertado e nessa maldade aí eu consegui desmaiar alguns mestres de capoeira, alguns capoeiristas famosos. Então na época aquilo para mim, eu achava que eu estava fazendo uma coisa certa, mas eu não acho legal o que aconteceu porque você desmaiar uma pessoa, que nem já aconteceu, já de dar golpes em pessoas, a pessoa cair desmaiada ali, todo mundo que está assistindo aquela festa ali fica te olhando, entendeu? Às vezes desmaiava um, vinha todo mundo para cima de você. Então eu consegui nocautear alguns capoeiristas aí, famoso mesmo, cara bom de capoeira, vinha para cima, mano, atropelava mesmo e sem dó, compadre, entendeu? Fui para cima sem dó, mas todos esses também que aconteceu isso, às vezes merecia. Que nem é um caso que eu cheguei no Paraná, cheguei lá em Maringá, um grupo de capoeira famoso pra caramba, os caras tudo se pegando lá, eu pedi licença pra falar, entendeu? Falei, eu pedi licença pra quê? Pra me apresentar, eu ia falar, sou mestre de São Paulo, gostaria de jogar um pouco aqui, o cara não deixou nem eu falar, meu. O cara já chegou e desmoralizou, me humilhou na frente de todo mundo, aqui ninguém vai falar nada. Aqui, ó, se você quiser, você pode jogar, falar, você não vai falar.
Gostaria que vocês admirassem, porque para mim chegar onde eu cheguei, entendeu? Não foi fácil. Não foi uma coisa assim, eu nem dormia, ia deitar na cama, ficava rezando, Deus me ajuda a ser um grande capoeirista. Você entendeu? Pedia, estava ali do lado dos mestres, treinando. Eu fui atrás para conseguir isso. Então não é justo eu lutar tanto para conseguir uma coisa que as pessoas só têm raiva de mim. Então você tem que valorizar. Se o Romário é bom de bola, o Pelé, todo mundo valoriza, por que não valorizar um bom capoeirista? Bom, falar do Pequeno é um prazer e uma alegria, porque é um dos alunos da Farol da Barra que mais se destacou na capoeira pelo motivo de tentar, né, assim, tá se igualando ao mestre Demir, que é um dos capoeiristas mais técnicos que a gente conheceu, e ele, ao tentar se igualar ao mestre Demir, ele, além de praticar e ensinar aquela capoeira técnica que é característica da Farol da Barra, ele procurou desenvolver também uma capoeira acrobática, uma capoeira bonita, né, de acrobacias, em que ele se destacou e fez da capoeira, né, desse estilo Farol da Barra de ser uma capoeira, além de técnica, daquele jogo característico da Farol, uma capoeira bonita, que dá gosto de assistir. Eu acho que ele poderia aproveitar muito mais a elasticidade dele, né? A capacidade de trabalho de corpo que ele tem. É um cara muito agressivo, competitivo, porque dinâmico, né? Vamos dizer assim. Quando eu digo agressivo, eu quero dizer no bom sentido, porque é um cara muito aguerrido, um cara que não foge de briga nenhuma, né? Se ele estiver dentro de uma briga, ele não foge jamais, né? Não escolhe tamanho, é um grande guerreiro. Agora, como ser humano, é um cara que se precisar dele, ele vai estar te ajudando em qualquer hora do dia ou da noite. É um grande companheiro. Um dos mais técnicos, mais perigosos da época, não tinha pra ninguém, entendeu? A capoeira era... não tinha violência na capoeira, a capoeira era técnica. Vacilou, tomou o golpe mesmo, ou sai, é aquele negócio, entra quem quer, segura quem pode, né? Capoeirista jogava dentro, jogo em cima, jogo apertado, entendeu? Onde você aplicava literalmente o golpe e o camarada tinha que sair. Se não sair, tomava na orelha. Mestre, te amo, não tenho vergonha de assumir, adoro a sua capoeira, adoro o seu jeito de ser. E pra mim, é um dos capoeiristas mais técnicos e mais completos na arte da capoeira. Roda de capoeira, quando a gente se encontrava, ele até se unia comigo para falar, meu, vamos lá que agora é nós. Só que se eu fechasse o olho, o primeiro que ele pegava era eu. Mas a gente, entendeu, assim, entendia nas rodas de capoeira, batia ele, você sabe, o cara nasceu para ser pegador mesmo, né, meu? Então, por isso que hoje eu dou uma força para ele, dou um ponto para ele, que hoje ele me respeita também, eu respeito ele como profissional de capoeira. E o cara é pegador mesmo, o cara gosta do combate, né, meu? Então, fazer o quê? Então, tem que valorizar isso aí dele. Pequeno, mas acho que pequeno é só de nome mesmo. Porque o rapaz é de grande estilo, gosto muito da capoeira dele. E é aquilo, meu irmão já até falou uma vez, vai para o grupo quem quiser, pequeno só do tamanho, grande no jogo, respeitador, moralista, explosivo, mas é o seguinte, felicidades e muito axé para você. Falar do mestre Pequeno é falar de um ser humano, de uma pessoa de caráter, uma pessoa que sempre lutou pelos seus objetivos, sempre batalhou pela arte da capoeira. Uma pessoa que nunca descaracterizou a capoeira envolvendo outras lutas orientais na capoeira. Formado do mestre Demir e Valdir. A mensagem final, eu queria dizer que vocês continuem treinando capoeira. Quem começou na capoeira, não pare de treinar capoeira. Procure respeitar os mestres mais velhos. Queria dizer para os mestres mais velhos também, procurar respeitar os professores mais novos aí, que não é porque vocês são mais velhos na capoeira que vocês têm que humilhar essas pessoas que são novos na capoeira, tem que exigir nada. Os dois têm que respeitar, nós temos que valorizar os mestres velhos e os mestres velhos têm que valorizar os mais novos que estão chegando, porque é a lei da vida, né? Uns passam e outros vêm. Não pode
Oh, me disseram que no céu a mulher do anjo, eu já disse a você, tudo pra mim, o bagaço da laranja, tudo pra mim, o bagaço da laranja, o grande acontecimento, comentário da galinha, papagaio cromado com arara da vizinha, grande acontecimento.